Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 18 ao 19, página 1408. Página 1408. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com os seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com os seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Sou eu. Disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez: A quem buscais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: Dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus, e mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém Pedro ficou de fora, à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira. E esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és acaso também tu discípulo desse homem? Não sou. Respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estava também Pedro, de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se unem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles a quem ouviram o que lhes disse. Esses sabem o que eu ensinei. A essas palavras, um dos guardas presente deu uma bufetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá, se aquecendo. Perguntou-lhe: Não és porventura também tu dos seus discípulos? Negou, dizendo: Não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório.
Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu, por isso, Pilatos para ter com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Respondeu-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpriu a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo? Ou foram outros que tu disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso eu sou judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça, e cobrindo-no com um manto de púrpura, aproximou-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vos-lo trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Falou-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajeado, em hebraico Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles clamavam: Fora com ele! Fora com ele! Crucifica-o! Pilatos perguntou-lhes: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam:
Não temos outro rei senão César. Entregou então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram esta inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha deste fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus, acompanhando Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus.
levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda foi depositado. Foi ali que depositaram Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Palavra da salvação. O nosso Senhor, aquele que foi enviado pelo Pai, é rejeitado. Os homens não querem receber o amor realmente de Deus. E nós vamos olhando as palavras que foram proclamadas, o Evangelho, e nós vamos vivendo cada momento com Jesus também. Toda a sua dor, todo o seu sofrimento. E cada versículo proclamado, com certeza, vai nos trazendo a este encontro mesmo da dor de Jesus. E quando nós vivemos essa dor, como realmente a nossa dor, com certeza nós vamos encontrando o sentido do amor, o sentido de estarmos aqui nessa tarde. E temos certeza absoluta que a nossa vida só tem sentido se for vivida com Jesus a cada instante. Aí nós vamos vendo a nossa história, vendo os nossos passos, e percebemos momentos em que nós nos colocamos como povo que rejeita plenamente a presença de Jesus. Um homem tem que morrer pelo povo, e esse homem realmente é Jesus. Também nós nos colocamos muitas vezes na mesma condição de Jesus, quando nós somos desprezados, quando nós recebemos o amor, quando as pessoas não nos acolhem. Então toda essa história de Jesus é a mesma nossa história. E hoje Deus está gritando para cada um de nós, gritando que a gente possa acolher verdadeiramente o amor do seu Filho Jesus. Que não seja mais pelo nosso pecado, que seja então pela nossa fé, pelo amor que nós temos a Jesus. Toda perseguição, toda dor que existe no mundo, não seja por causa do pecado, mas seja uma dor pelo sofrimento do outro, como Jesus experimentou. Quando nós amamos a Deus, nós damos um passo maior para amar mesmo os nossos irmãos. E esse sofrimento não é o sofrimento que nós queremos. Por isso nós participamos dele. E nós sofremos a dor do nosso irmão e nós nos colocamos novamente na cruz com Jesus. Gostaria que nessa tarde o amor de Deus pudesse nos convencer do que está acontecendo agora. O pecado é sepultado com Jesus na cruz. O pecado já foi condenado. Eu dizia isso hoje, não é? O amor de Deus tem uma intensidade tão diferente, tão profunda, não é? Do amor que os homens têm. No tribunal de Deus, o homem jamais é condenado. O pecado é condenado. No tribunal dos homens, o próprio Deus é condenado. Não tem espaço nem para Deus. E no tribunal de Deus, sempre o pecado é condenado para que o homem seja salvo, para que a vida possa triunfar no coração da nossa casa, da nossa família. Que nós possamos estar assim, com a mesma atitude de Jesus. Quando nós nos colocamos diante do pecado do nosso irmão, que nós sejamos então intercessores, misericordiosos, que podemos dizer também, não é? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando me coloco na mesma condição de miséria, de fraqueza, aí sim, eu vou ser a resposta que meu irmão precisa, como é Jesus para mim
e para você também. Em meio a todo esse sofrimento, e nós cantamos um salmo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe, quando Jesus experimentou toda a dor, todo o sofrimento, toda a humilhação, e que agora é o momento de consumar, quando tudo está consumado, ele só pode dizer isso: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E não é por fraqueza, não é por medo, mas é simplesmente por confiança absoluta, é por amor. Quando ele entrega nas mãos do Pai o seu espírito: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, a minha vida, Pai, eu trago de volta para as tuas mãos. A minha vida é para o Senhor, a minha vida é para fazer a tua vontade, a minha vida é para salvar os meus irmãos. No nosso dia a dia, de maneira diferente um pouquinho, nós entregamos também tudo nas mãos de Deus. Quando no sofrimento, quando na dor, quando na angústia, nós não temos nem o que fazer, nós nos colocamos inteiramente nas mãos de Deus, para Ele fazer todas as coisas. Alguém estava partilhando comigo agora uma dificuldade, entre tantas dificuldades, não é? Olha, padre, a minha esposa está sem trabalho, eu agora também fui demitido. Quantas pessoas vivem uma situação como essa? A cruz de Jesus, ela se apresenta diante de nós todos os dias. E se nós não tivermos a atitude de Jesus, nós não vamos dizer isso: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só quando nós temos os sentimentos de Jesus, só quando nós temos o amor de Jesus, nós podemos dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, eu confio no Senhor. Na minha miséria, na minha impotência, naquilo que eu não consigo, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entregar-nos a Deus todos os dias, mas nos entregar a Deus participando da dor do nosso irmão, sabendo que essa dor é também a nossa vida. É isso que nós temos para fazer. E nos lançar mesmo no coração de Deus, o nosso Pai. Não temos palavras, nós não temos atitudes, estão gritando também para nós que sejamos crucificados, e a nossa resposta é simplesmente esta: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque tudo está consumado. Eu fui fiel, Pai. Eu dei os passos, eu caminhei, e agora tudo está consumado. Mas não é a morte que está consumada, é a vida que é selada para cada um de nós. Feche os seus olhos um pouquinho, incline mesmo a sua cabeça, e vai percebendo, não é? Quantas vezes também eu estou assim como Jesus. As pessoas não querem ficar perto de mim, quando me veem, se afastam, se envergonham de estar comigo, na minha companhia. Com Jesus foi assim também. Mas Ele continuou, recebeu uma coroa de espinhos, foi tratado como o pior malfeitor, mas Ele não abriu a boca.
Mesmo quando caía no peso da cruz, ele se levantava mais uma vez e com o seu olhar ele gritava pelo amor do Pai. Um pai que permitiu que seu filho caminhasse na dor, no sofrimento. Um pai que permitiu que seu filho caminhasse nessa liberdade para fazer o teu reino acontecer aqui no meio de nós. Com a mão no coração nós vamos cantar também isso. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu queria que você continuasse ainda rezando isso. O que você entrega hoje? Tudo. Tudo. O desamor, o amor, a solidão, a angústia. Tudo. A dor de ver alguém sofrendo, alguém que vai embora, alguém que recusa o próprio amor. Então vamos cantar isso. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Só vocês, bem suave, ó Pai. Eu queria que todas as mulheres ficassem de joelhos. Só as mulheres nesse momento. Daqui a pouco o véu vai se rasgar também. E o seu socorro vai acontecer. Você como mulher, que tem tantas coisas no coração, estenda as mãos para o Pai e diz, só você, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ó Pai, rasga o coração, solta a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento e diz isso. Agora vocês vão ficar em pé e dizer isso com mais força, com mais convicção, rasgando o coração. Deus com certeza libertando toda a dor, daquilo que prende o coração de você, mulher. Canta isso firme. ó Pai, abre mais o coração, com mais força, canta isso. Nós, homens de joelhos agora, vamos cantar isso. Só os homens de joelho. ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Todos juntos, ó Pai. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito.